Olá! Uma das palavras mais assustadoras da língua portuguesa é inflação. Mas o que é esse monstro e como a gente deve lidar com ele? A alta de preços que os consumidores do Brasil, dos Estados Unidos, de Portugal e de vários países do mundo vêm percebendo é motivo para perder o sono ou é um sinal de que a economia está se recuperando? Nos Estados Unidos, a taxa pode passar de 6% ao ano, no Brasil pode ser maior que 10% e na União Europeia deve ficar em cerca de 2%. Já Portugal não deve alcançar nem este nível. Será que o fato de a inflação continuar relativamente baixa é sinal de alerta para os portugueses? Sobre tudo isso eu converso com Júlia de Medeiros Braga, professora associada da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, Jean Amato, jornalista baseado em Portugal, autor do blog Portugal Giro, do jornal o Globo, e Verena Cordeiro, consultora de investimentos especializada nos Estados Unidos. Então vamos começar essa edição falando de um assunto tão assustador. Júlia, eu queria começar com você, a economista aqui na sala. Explica pra gente o que é inflação e é preciso a gente ter tanto medo desse fantasma? É uma alta dos preços de serviços e produtos que a gente consome normalmente. Essa inflação, o governo fala desses números, é uma inflação ao consumidor, né? Então, ela atinge muito a nossa vida porque fica tudo mais caro, né? A inflação desse momento que está acontecendo está associada a uma crise de energia no mundo todo. Então, tem vários motivos para essa crise de energia que está causando um aumento de preço de combustível, de energia elétrica, gás natural, óleo diesel, né, o barril do petróleo, as commodities de energia em geral. Então, essa crise de energia, na verdade, é uma crise mundial e tem várias causas que a gente pode explorar aqui. Então, antes da gente explorar essas causas, eu queria falar com o Jean, que está falando com a gente direto do Porto, para você explicar para a gente qual é a situação aí na Europa, Jean, porque o que eu tenho acompanhado é que agora, recentemente, a União Europeia reajustou aí essa meta para 2% na União Europeia e a gente sabe que Portugal não deve chegar nem a 2%. Qual é a situação aí? É muito diferente do que a gente está vendo no Brasil, nos Estados Unidos, em que a gente fica até com medo de abastecer o carro? Olha, fica com muito medo. Assim, depois de agosto, setembro deu uma estagnada, era 1,5%, e agora em outubro a taxa de inflação atingiu 1,8%, puxada, como a Júlia explicou, pelo aumento dos custos de energia e combustível. A gente fica com muito medo, sim. Aqui em Portugal é muito comum quem mora perto da fronteira com a Espanha atravessar a fronteira de carro e encher o tanque lá. A economia, só para vocês terem uma ideia, com essa travessia de fronteira, pode ser de 500 euros por ano, só de combustível. E aqui também o país alcançou o valor mais alto do combustível desde 2012, ou seja, quase uma década. É uma coisa de louco, você sair de casa sem saber como é que você vai encher o tanque sem esvaziar o bolso. Nossa, é o desafio eterno, parece, né? E Verena, você que lida com investimentos, isso tem muito a ver com o psicológico. A gente vê as bolsas sobem e descem porque alguém disse, porque houve um boato, porque teve uma notícia. Em que medida o psicológico interfere na inflação também? Aqui nos Estados Unidos, né, teve essa questão da energia, mas a gente também teve o superaquecimento da economia aí por conta do Covid. A gente vem de uma situação em que aqui nos Estados Unidos 22 milhões de pessoas ficaram sem seus empregos, e aí o que foi que aconteceu em consequência? Em consequência disso vieram cheques, o governo estimulando a economia, e depois disso veio o quê? A vacina, as pessoas voltando a trabalhar, e nisso aumentou o quê? A lei da oferta e da demanda, né? Aumentou a demanda por produtos, porque as pessoas estavam ali com cheques para gastar, e as empresas que tinham demitido os funcionários não estão conseguindo repor, né, esses objetos, esses supplies aí no mercado norte-americano. Então aqui a gente está passando por esse problema da energia que foi citado, e a gente está passando por um segundo momento que é o superaquecimento da economia norte-americana. Nesse ponto, tem uma questão muito emocional no mercado, né? A gente fala que enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Que é um ditado que eu sempre falo, porque o mercado financeiro ele não é composto só de pessoas que trabalham no mercado, é composto de pessoas que não vivem do mercado. Então, ela vai ali no bar, conversa com um amigo, ela tem uma informação que não é coerente, ela fica ali naquele desespero de não saber o que fazer, ela acaba o quê? Vendendo suas posições, e nisso, às vezes, o mercado tem essas oscilações que é de acordo com a nossa emoção. Mas se a gente for olhar no longo prazo aí, a tendência, eu sou super positiva com relação ao longo prazo. Lógico que a gente vai ter um problema aqui no curto prazo com relação à inflação,
tem aí o pacote de Biden que está ou não para ser aprovado, os republicanos com medo do superaquecimento da economia, querendo travar ainda mais esse pacote, e Biden, os republicanos, defendendo que o pacote vai ajudar a economia no longo prazo na questão da produtividade norte-americana. Então, eu acredito sim que envolve muita emoção, mas mais por falta de conhecimento. Então, as pessoas que estão escutando essa mensagem, elas precisam acalmar as emoções e entender que momento de turbulência é momento de investir, é momento de pensar no longo prazo, e exatamente por isso que alguns prosperam e outros, por medo, ficam ali esperando, e quando eles decidem investir, o mercado já corrigiu, né? Já subiram os preços. É muito interessante você falar isso, Verena, porque como eu disse, eu queria falar das causas e queria falar também do que fazer no meio dessa situação. Então, eu vou voltar com a Júlia, porque agora que a Verena falou dessa questão da pandemia, você começou falando da energia, mas o que a gente escuta aqui é a pandemia como uma grande responsável por isso. E tem muita gente ecoando aí o que a Verena falou e dizendo, gente, é bom, porque isso significa que o mercado está se aquecendo, não vejam isso como uma tragédia, essa inflação, se ela for contida, é positivo. E o que a gente está ouvindo aí do Jean, apesar dessa alta dos preços na bomba, é que em Portugal não deve chegar nem aos 2%. O que é bom e o que é ruim quando a gente fala de inflação? É mais perigoso não ter a inflação? Isso significa que o país está estagnado, não está crescendo? Como é que a gente lê esses números, Júlia? Olha, aqui no Brasil, na verdade, a gente não tem a causa da inflação não é um excesso de demanda. A demanda aconteceu, foi forte nos Estados Unidos, na Europa, né, em alguns países da Ásia, mas aqui no Brasil não. O que a gente tem, na verdade, é como a inflação está derrubando a demanda. E essa inflação ela vem muito de fora, né, desses preços de commodities e também de uma desvalorização cambial que aconteceu no país. Então, esse elemento da demanda aqui ficou um pouco invertido, vamos dizer assim, né? A inflação agora está reduzindo a renda das famílias e até a poupança, vamos dizer, venceu todas as aplicações financeiras desse último mês. Então, a inflação venceu, né? Então, acaba também reduzindo um pouco também a própria riqueza, né, das famílias. Então, isso tem um viés de estagnar mesmo a economia, de reduzir a atividade econômica. Uhum. Jean, você observa isso em Portugal em relação ao consumo? As pessoas deixam de consumir porque o que a gente lê também muito em relação a Portugal é uma certa redução do poder de compra, de certa forma, e também a questão de que os salários permanecem muito baixos em comparação a outros países da Europa. É isso que se observa aí nesse momento? E o que o governo está dizendo em relação a isso? O que a população está respondendo? Os funcionários públicos fazem uma greve, porque o governo prometeu uma atualização salarial de 0,9%, ou seja, abaixo da taxa de inflação. Isso só garante um poder de compra mínimo em 2022. Então, existe hoje uma greve de funcionários públicos e, ao mesmo tempo, o parlamento aprovou um pacote de combate ao aumento do combustível. Reduziu praticamente pela metade o imposto para veículos de transporte, porque a cada 100 euros gastos em gasolina, o Estado fica com 60 euros. Então, é muito dinheiro de imposto que o cidadão paga. E a pandemia, ao contrário da Alemanha, por exemplo, que já depositou uma quantia rapidamente quando as pessoas ficaram confinadas e sem trabalho, Portugal teve um processo muito demorado nisso, muito burocrático. E as pessoas começaram a gastar o dinheiro de poupança. Até o presidente Marcelo Rebelo de Sousa ressaltou a importância da poupança na ajuda à pandemia. Ou seja, agora está começando a retomada da economia e as pessoas estão sem dinheiro, porque tiveram que usar para cobrir um rombo, para cobrir um período que elas ficaram sem trabalho e sem rendimento. Por isso que o consumo deu uma diminuída. Ao mesmo tempo, a gente também escuta que a última coisa que se deve fazer quando a inflação sobe é poupar, porque o dinheiro fica ali embaixo do colchão e aí daqui a pouco ele vale menos do que ele valia antes. Eu quero saber se isso é verdade ou não com você, Verena, mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, tá bom? Então vocês não saiam daí, porque já vocês vão descobrir onde colocar o dinheiro que está sobrando, se é que está sobrando, né? É depois do intervalo.
O American News está de volta falando de inflação e de investimentos e eu vou voltar direto com a Verena, não vou deixar ninguém aí em suspense esperando essa resposta. Verena, a inflação está aumentando, a gente guarda o dinheiro, a gente bota na poupança, a gente bota em investimentos, a gente deixa embaixo do colchão, a gente compra imóvel, o que a gente faz? Então, isso é vai muito das metas e objetivos do investidor, né? Se você tem um objetivo de curto prazo, não tem jeito, muitos investidores vão acabar sofrendo com esse problema temporário da inflação, mas se você está pensando em aposentadoria a longo prazo, na minha opinião, eu acho que investir no mercado acionário em empresas, porque as empresas corrigem os preços, que é isso que está acontecendo agora. Então, eu não vejo nada mais eficiente, no meu ponto de vista, do que investir em empresas que o tempo inteiro estão corrigindo seus produtos, estão refletindo esse preço, repassando o aumento para os consumidores. Então, isso você consegue o quê? Você consegue ter um ganho de longo prazo e você consegue recuperar o que a inflação está comendo do seu portfólio. Então, para quem está investindo em longo prazo, pensando em aposentadoria, 8, 10, 15 anos, na minha opinião, não tem nada mais interessante para corrigir a inflação do que o próprio mercado acionário, já que são as empresas que estão corrigindo os preços. Jean, você falou dessa sugestão aí do governo português de estimular esse consumo. Existe uma sugestão também para que se poupe? Como é que fica esse dilema num país em que, como você disse, os salários continuam baixos, a inflação está tímida, não existe essa procura tão grande, então existem sinais aí de que talvez a economia não esteja tão aquecida como deveria estar? Eu acho que nesse primeiro momento as pessoas estão mais preocupadas em garantir um bem-estar primário, por exemplo. Com o aumento da energia, aqui em Portugal existem praticamente 2 milhões de pessoas que não conseguem pagar a conta de luz. É alta a conta de luz aí, eu fico impressionada, é cara. Mila, é muito cara, porque assim, o governo tem tentado fazer uma redução dos impostos em um escalonamento, né, de redução dos impostos, mas ainda está numa fase de transição. Então, assim, literalmente as pessoas morrem de frio, porque os impostos da conta de luz é alto, as casas não são preparadas para o frio, são casas antigas e muitas delas não têm um preparo suficiente, como janelas duplas ou até o aquecimento, que é onde vai a maior fatia de dinheiro das famílias, né? Imagina, uma casa com 2, 3 quartos, 6 pessoas, você vai ter que ligar o aquecimento em todos os cômodos, sai muito caro no fim do mês. Praticamente, Júlia, como se você aí no Rio de Janeiro estiver enfrentando um calor de 40 graus, tem que ficar com o ar-condicionado ligado o tempo todo. E aqui é igual. Então, as pessoas estão, assim, nesse primeiro momento, saindo da pandemia, quem não tem muito dinheiro para gastar precisa garantir primeiro um bem-estar primário e depois pensar o que vai fazer, se vai consumir, se vai poupar mais um pouco, enfim, como vocês sabem, o parlamento foi dissolvido porque o orçamento de 2022 não foi aprovado, e um dos motivos que não foi aprovado foi porque os partidos não concordaram, não chegaram a um acordo em relação ao salário mínimo, que aqui é de 665, um dos mais baixos da Europa. É muito baixo. E aí, como é que a gente fala em aquecer a economia, em estimular o poder de consumo com um salário tão baixo? Júlia, quais são as políticas públicas que devem ou não ser desenvolvidas? Como a Verena falou aí, aqui nos Estados Unidos há uma resistência muito grande a esse tipo de incentivo. E nesse momento, a lei aí, esse chamado pacote da infraestrutura, em que o Estado injeta aí um investimento muito grande na economia, está sendo muito discutido, dividindo mesmo, polarizando o país. Qual é a sua leitura como economista em relação às políticas que devem ser feitas pelo Estado para poder estimular o consumo? É o momento de injetar dinheiro, botar dinheiro no bolso e aumentar o poder de compra dos indivíduos, dos cidadãos? É o momento de frear? Como é que você faz a leitura disso para esses diferentes cenários? Esse pacote de investimento, ele é um pouco mais de longo prazo, então ele não vai afetar tanto essa conjuntura, né? E ele, no longo prazo, ele tende até a ser muito benéfico, porque você aumenta a capacidade produtiva. Essas iniciativas de investimento são muito bem-vindas. No curto prazo, o que deve ser feito é a transferência de renda para as famílias que estão sofrendo mais, porque há uma crise muito grave e a energia, ela acaba estando na base da cadeia produtiva, né? Então, ela acaba afetando todos os outros, a produção de outros bens e serviços e acaba também
podendo, né, levar a pessoas à privação de consumo. Então, é transferência de renda mesmo. Eu acho que é a indicação mais forte e, ao mesmo tempo, a política monetária ser utilizada para combater a inflação. Já que você falou na política monetária, Verena, você pode falar um pouquinho para a gente em relação às mudanças do imposto que estão sendo bem vistas ou mal vistas, digamos assim, pelos economistas? Porque a gente teve um anúncio aqui nos Estados Unidos recente de que os chamados brackets vão ser alterados aí no imposto de renda, né? Os limites da renda, onde você se qualifica, quantos por cento da sua renda você paga de acordo com o que você ganha. O governo vai modificar isso por causa da inflação. Como é que essas duas coisas estão ligadas e como é que o mercado está vendo isso? Existem duas posições, né? Existem os democratas, os de centro e os republicanos. Historicamente, aqui nos Estados Unidos passam uma situação muito pontual, diferente de outros países ao redor do mundo. Os Estados Unidos emitiu muita dívida, botou muito dinheiro no bolso dos americanos. A gente que mora aqui sabe que pessoas chegaram a receber no mínimo $1.400 por indivíduo. A gente tem aí famílias que receberam até $3.600, então isso deu uma superaquecida na economia, isso é claro para a gente que mora aqui nos supermercados, nas notícias. Hoje aqui, eu que me mudei, acabei de comprar uma casa, está impossível a gente comprar qualquer coisa aqui, tudo com prazo de 4, 5, 6 meses. Então, os Estados Unidos vivem uma situação muito pontual, no qual o governo superaqueceu a economia. E agora, com a volta dos empregos, as pessoas voltando a trabalhar, a gente permanece com essa mesma situação, porque a gente tem a questão dos supplies, né, que as empresas não estão conseguindo produzir, e as pessoas voltando aos seus trabalhos com dinheiro aí para gastar desses meses de quem ainda não gastou. Então, o governo, o que eles estão tentando é aumentar o imposto sobre famílias de alta renda para tentar compensar, mas isso depende muito de como vai ser feito, porque a gente tem aí também uma questão histórica na economia que, historicamente, os governos não tiveram muito sucesso. Por quê? Porque simplesmente as empresas, elas podem dar um bye-bye, como deram lá atrás, né? A gente tem aqui esse problema aqui nos Estados Unidos. A gente já está vendo que estados como a Califórnia e Nova York, os nova-iorquinos todos se mudaram para a Flórida em busca de menores impostos, e muitos moradores da Califórnia estão migrando para o Texas. E se o governo continuar a apertar nesses dois estados, é muito provável que as empresas e os americanos afortunados se mudem daqui para outros países. Então, o governo tem que ver como isso vai ser feito, porque, historicamente, não é você querer simplesmente resolver um problema que é real, mas que não é tão fácil de ser resolvido. Enfim, quem está com o poder ali concentrado na mão, que está produzindo, né, seus insumos, vai aí fazer a melhor forma para reduzir os impostos para eles. Ou então, continuar levando suas fábricas para a China e tirando o emprego de muitos americanos. Então, eu acho que, no curto prazo, essa pode ser até uma decisão que seja mais rápida e que acalme o coração de muitos que não têm tanto conhecimento econômico, mas a gente sabe que a gente que trabalha aqui no lado econômico, a gente sabe que não é tão simples de resolver e isso pode ter sérias consequências. As consequências a gente só vai saber aí, são cenas dos próximos capítulos que a gente está aqui aguardando. Ô Jean, e essa questão da supply chain que a Verena falou, da cadeia de mantimentos aí, da chegada desses bens de consumo, também está sendo um problema aí na Europa. Vocês observam isso no dia a dia dos portugueses? Não, no dia a dia dos portugueses, não. Isso não acontece aqui em Portugal, não. Os mercados estão bem abastecidos e tudo mais. Agora, o que acontece aqui, semelhante ao que a Verena disse, é que eu vejo um movimento de pessoas saindo do Porto e de Lisboa, que são as maiores cidades e as mais caras. O aluguel aqui é muito caro, tanto no Porto quanto em Lisboa, e indo para cidades do interior, em busca de mais qualidade de vida, mas também de um desafogo no bolso para pagar um aluguel mais barato. Às vezes são pessoas que têm 2, 3 filhos, então elas conseguem morar em uma casa maior, que a pandemia também trouxe essa lição de quanto mais espaço melhor, porque a gente não sabe quando a gente vai voltar ao confinamento, espero que não mais, até porque a economia não resiste, mas enfim, as pessoas estão indo para o interior, e inclusive o governo de Portugal tem incentivos muito interessantes e diretamente no Brasil, ou seja, um brasileiro pode vir para cá, que agora existem quase 200 mil brasileiros legalizados aqui em Portugal, a maior comunidade estrangeira, e eles estão vindo muito direto para o interior, ou seja, o governo paga a mudança, dá uma ajuda de custo e as pessoas conseguem sair do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas, de qualquer outro lugar, e morar numa cidade de baixa densidade demográfica, porque é onde não tem. Às vezes falta emprego. Existe uma fábrica em Castelo Branco que está há 6 meses tentando contratar pessoas. Tem 2.000 vagas e ninguém aparece para trabalhar. Uau!
É bela a vida transmontana, gente. Vamos pensar nisso aí. E para encerrar, Júlia, eu queria que você brevemente falasse pra gente, então, eu como indivíduo aqui, o que eu faço agora? Sento, espero, pego meu dinheirinho e posso investir em imóveis, penso numa mudança de planos assim como essas que o Jean descreveu agora, que ele está vendo na população portuguesa. Qual é a sua recomendação pra gente? Olha, a recomendação primeiro é racionalizar o consumo o máximo que for possível. Em momentos de incerteza, a gente tenta, né, individualmente diminuir um pouco o nosso consumo para tentar passar por essa turbulência. E eu acho que no longo prazo a Verena tem razão. Pensar em investimentos de longo prazo, esse é um momento transitório. Tá certo, maravilha. Júlia, Jean, Verena, muito obrigada pela presença de vocês nessa edição tão especial. Saí dela mais calma, viu? Não esperava isso, estou mais tranquila. Obrigada a vocês por conseguirem me deixar mais tranquila. Espero que o pessoal de casa esteja se sentindo mais ou menos do mesmo jeito. E o América News de hoje vai ficando por aqui. Na semana que vem a gente está de volta com mais um assunto importante para a nossa comunidade. Até lá!